dia, vamos continuar a leitura da Bíblia Católica. Hoje a gente vai entrar no livro de Crônicas ou Paralipômenos, registros genealógicos, né? Os patriarcas: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malé, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafete. Os filhos de Jafete: Gomer, Magoi, Madai, Jovan, Tubal, Mozoque e Tiras. E os filhos de Gomer: Acenês, Rifate e Togorma. E os filhos de Javã: Elisa e Tarse, Setim e Dodanim. Os filhos de Cã, que são Cus, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cus são... filho de Cus, Seus, Saba e Evila, Sabatã, Regma e Sabataca. Filhos de Regma são Saba e Dandã, Saba e Dadã. Porém, Cus gerou a Nemrod. Este começou a ser poderoso na terra. Mesraim gerou Ludim, Anamim, Laabim, Naftuim e Fetruzim e Casluim, dos quais procederam os filisteus e Caftorins. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Eteu também, Jebuseu e Amorreu e o Gerzezeu, e o Eveu, Araceu e Sineu. Também Arádio, Samareu e Amateu. Filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxeade, Lud e Aram, que também foi pai de Eber. Eber teve 2 filhos, um dos quais foi chamado Faleg, porque o seu tempo dividiu a terra, e o nome do seu irmão foi Jequitã. Jequitã, porém, gerou Eumodade e Salef, e Assarmote, e Jare, e Aurão, e Uzal, e Decla. Assim também Rebal e Abinael, e Saba também, Ofir e Evila, e Jobabe. Todos estes eram filhos de Jequitã. Sem Arxfad, Sali, Eber, Faleg, Raul, Serug, Nacor, Joé, Nacor, Taré, Abrão, e este é Abraão. E os filhos de Abraão são Isaque e Ismael e as suas gerações. Nabaiote, primogênito de Ismael, Sedar, Adbel, Mabsão, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafes e Sedma. Esses são os filhos de Ismael. Os filhos de Abraão, que teve com Setura, sua concubina, foram Zamram, Jexã, Madana, Madian, Gesboc e Sui. Seus filhos de Jexã: Saba e Dadã. Filhos de Dadã: Surim, Latussim e Laomim. Os filhos de Madian: Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes filhos de Sétura. Abraão gerou Isaque, que teve por filhos Esaú e Israel. Filhos de Esaú, que são Elifaz, Rauel, Jeús e Olom, Coré. Filhos de Elifaz são Tenã, Omar, Sefi, Gatã, Senés, Tâmina, Amaleque. Filhos de Rauel são Nats, Aara, Sama, Mesa. Os filhos de Seir são Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Ezer, de Sam. Filhos de Lotão: Ori e Omão. Irmã, porém, de Lotã foi Tâmina. Filhos de Sobal são Eliam, Anat, Ebal, Sefi e Onão. Filhos de Sebeon, Aia e Ana. Filhos de Ana, Disson. Filhos de Disson, Amrão e Seban, Jetran e Carã. Filhos de Ezer: Balaã, Zavan e Jacã. Filhos de Dissan e Uzaram. Os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel são Bale e filho de Beor. A sua cidade se chamava Denaba. Morreu Bale e reinou em seu lugar o Jobabe, filho de Zaré de Bosra. Depois da morte de Jojabe, reinou em seu lugar Uzão, na terra dos Temanos. E também faleceu Uzão e reinou em seu lugar Haddad, filho de Abade, que derrotou os Madianitas na terra de Moabe. Sua cidade se chamava Avite. Depois da morte de Ada, reinou em seu lugar Semla e Masreca. Faleceu também Semla e reinou em seu lugar Saúl de Robote, que está situada sobre o rio. Morto, Saul reinou em seu lugar Balanã, filho de Acobor. E este também morreu e reinou em seu lugar Haddad, Matred, filho de Mesaabe. Morto, Haddad começa a haver em Edom governadores em lugar dos reis. O governador de Tamna, o governador de Alva e o governador de Jetete, o governador de Olibama e o governador de Ela, o governador de Finom, do Senês, governador de Tema, de Maspsar, governador de Magdeil, governador de Irão, e esses foram os governadores de Edom. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gad e Aser. Filhos de Judá: Her, Ona e Sela. Estes 3 teve dela uma cananeia, filha de Sui. Porém, primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e Deus o matou. Tamar, porém, nora de Judá, pariu dele Farés e Zara. Foram logo todos os filhos de Judá 5. Os filhos de Farés: Esrom, Ramum, e os filhos de Zara: Zamri, Etan, Emã, Calcal e Dara, por todos 5. Filhos de Carmi: Acar, que turbou Israel e pecou no fruto de anátema. Filho de Etan: Azarias. Os filhos que nasceram de Erson são Jeramel, Rão e Calubi. E Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá.
Naasson também gerou Obed, o qual também gerou Isai. Isai teve o primogênito a Eliabe, o segundo a Jonadab, o terceiro Simaa, o quarto Natanael e o quinto Radai, o sexto Assom, o sétimo Davi. Irmãs deste foram Sárvia e Abigail. Os filhos de Sárvia foram três, Abissai, Joabe e Esael. Abigail foi mãe de Amasa, cujo pai foi Jéter ismaelita. Calebe, porém, filho de Erson, tomou por mulher uma chamada Azuba, no qual houve a Geriote. Foram seus filhos Jazer, Sobab e Ardom. Mas depois que morreu Azuba, tomou Calebe por mulher uma mulher de Efrata que houve a Hur. Hur gerou Uri, que gerou Bezaleel. Ao depois, tomou Erson por mulher a filha de Maquir, pai de Galaade, e a recebeu tendo 60 anos. Houve a Segube. Segube também gerou a Jair e foi senhor de 23 cidades na terra de Galaade. Gessura e Araão tomaram a cidade de Jair, como também Canache nos lugares de 70 cidades. Todos estes eram filhos de Maquir, pai de Galaade. Depois da morte de Esrom, casou Caleb com Efrata. Mas Esrom teve por mulher a Abia, que houve a Sur, par de Tecla. Jeramel, primogênito do mesmo Esrom, teve por seu filho primogênito de Esrom Buna, e Araão e Assom. E Aquia. Também Jerameel causou outra mulher chamada Atara, que foi mãe de Onão, mas Rão, primogênito de Jerameel, teve por filhos Amós, Jamir e Acar. Onão teve filhos de Semei e Ajada, filhos de Semei, Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamou-se Abiail, a qual pariu dele a Obã e Molide. Nadab foi pai de Saled e Afaim, mas Saled morreu sem filhos, e Afaim teve um filho chamado Gessi, o qual gerou Sessã. Sessã gerou Olai, e os filhos de Jada, irmão de Semei, foram Jéter e Jonathan, mas Jéter também morreu sem filhos. Jonathan teve Afalete e Aziz, e esses foram os filhos de Jerameel. Sessã, porém, não teve filhos, mas filhas, e um escravo egiptano por nome de Gerá. Deu a este matrimônio sua filha, o qual lhe pariu Etei. Etei gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade também gerou a Oflau, e Oflau gerou a Obed. Obed gerou a Jeú, Jeú gerou a Azarias gerou Elés gerou a Elassa. Elassa gerou Cisamões e Selum. Selum gerou Icamia, que gerou Elisama. Caleb, irmão de Jerameel, foram filhos. Mesa, seu primogênito. Este é o pai de Zif e os filhos de Maresa, pai de Recém e Sama. Sama, porém, gerou Raão e Jercaão. E Recém gerou Samai. Samai teve um filho chamado Maom, e Maom foi pai de Betsur. Efa, concubina de Caleb, pariu-lhe Harã e a Mosa e a Jezés. Harã gerou os Jezés, e os filhos de Jadai foram Regon, Joatã, Jezaã, Falete, Efa e Sade. Maca, concubina de Caleb também, pariu a Seer e Tarana. Massaaf, pai de Madmena, gerou a Sué, pai de Macmena e pai de Gabaá. Axa foi filha de Caleb. Estes eram os filhos de Caleb, filhos de Hur, primogênito de Efrata. Sobal, pai de Cariatiarim. Salma, pai de Belém. Arif, pai de Bet-Gader. Sobal, pai de Catiarim, qual gozava metade do país de descanso. Teve filhos, e das famílias eles fundaram em Catiarim. Descenderam os Geteus, os Afeteus, Sameteus e os Mazereus. Destes procederam os Saraitas e os Estaulitas. Os filhos de Salma, porém, Belém, Neofate, coroas de Mesa e Joba, metade dos pais de descanso dos descendentes de Sarai. E as famílias também dos escribas que habitavam em Jabes e que se recolhem em tendas cantando e tocando. Estes sineus vêm de Calor, chefe da casa de Recabe. Davi teve esses filhos que nasceram em Hebron. O primogênito foi Amon, a vida em Quinon de Israel, o segundo Daniel, a vida de Abigail de Carabel, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Tomai de Jessur, o quarto Adonias, filho de Ragite, o quinto Saftias, filho de Abitai, o sexto Gertrão, filho de Egla, sua mulher. E assim nasceram-lhe 6 filhos em Hebron, onde reinou 6 anos e 6 meses. E Jerusalém reinou 33 anos. Mas em Jerusalém nasceram outros filhos, Sima, Sobab, Natã, Salomão, 4 havidos em Betsabé, filho de Amiel, e teve mais de Baara e Elisama, e Elifete, Nogé, Nefeg e Jafia, como também Elisama e Eliada e Elefete, 9 por todos. Todos foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e tiveram uma irmã chamada Tamar. O filho de Salomão foi Roboão, cujo Ábia gerou Asa. Deste nasceu também Josafate, pai de Jorão, o qual gerou Ocosias, no qual nasceu Joás. Amazias, filho deste, gerou Asaías, mas Joatão, filho de Azarias, gerou Acas, o pai de Ezequias, de quem nasceu Manassés. Manassés também gerou Amon, pai de Josias. E os filhos de Josias foram Joana, o primeiro primogênito, o segundo e o terceiro Sedecias, o quarto Selum. De Joaquim nasceu Jeconias e Sedecias. Os filhos de Jeconias foram Assir, Saltiel, Melquirão, Fadaia, Senecer, Jequemias, Sama, Nabádia, Faldaia, nasceram Zorobabel e Semei.
Filhos de Jeconias foram Assir, Saltiel, Melquião, Fadaias, Zener, Gesemias, Sama e Nadábia. De Fadaia nasceram Zorobabel e Semei. Zorobabel gerou Mosolão e Ananias, e o Salomite, irmã deles, e também esses 5, Azabã, Ool, Baraca e Azediã e Josabede. Enias teve por filha Faltias, pai de Gessias, cujo filho foi Rafaia. Filho deste foi Armã Sebequias e foi descendência do qual foram os filhos de Atuz e Jegaal, Baara e Nária, Safate, o seu número. Filhos de Naária foram 3, Elionai, Ezequias e Ersricão. E os filhos de Elionai foram 7, Oduia, Eliasube, Feleia, Acube, Joana, Idalaia e Anani, descendentes de Judá. Filhos de Judá foram os Farés, Erson, Carmi, Hur, Sobal, Raia, porém filho de Sobal gerou Jaade, quem nasceram Aúme e Laade, essas famílias de Saratitas. Essas também de posteridade de Etão e de Israel e Gesem e Gedebós. E a irmã teve por nome Azalefune. Fanuel foi pai de Gedor e Ezer, pai de Oza. Esses são os filhos de Ur, primogênito de Efrata, pai de Belém. E Assur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Rala e Naara. E Naara houve a Ozão, Efere e os tamanhos de Astanos. Esses são os filhos de Naara. Os filhos de Ala foram Serete, Izar e Etnã. E o Cós gerou Anob e Soboba, família de Areel, filho de Arum. Mas Jabes foi ilustre do que seus irmãos e sua mãe, e lhe pôs o nome de Jabes, dizendo, porque eu parei com dores. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se tu me encheres de bênçãos e dilatares os meus limites, e a tua mão for comigo, e não permitires que eu seja oprimido pela malícia. Deus concedeu o que ele tinha pedido. Caleb, irmão de Sua, gerou Mair, que foi pai de Estom. E Estom gerou Betrofa e Fess e Tena, pai de habitantes da cidade de Naásia. São povoadores de Reca. Os filhos de Senês foram Otoniel, Ratate, Maonate. Maonate gerou Ofra. Sarai gerou Joabe, pai dos habitantes dos vales dos artífices, porque habitavam os artífices ali. E os filhos de Senês foram Otoniel. Não. Os filhos, porém, de Caleb foram Jefone, Hir e Ela e Naão. Os filhos de Ela, Senês, e os filhos de Jaleel foram Zif, Zifa, Tíria e Azael. E os filhos de Erzan foram Jeter, Meted, Efer e Jalom. Teve a Maria e Samai e a Gesba, pai dos habitantes de Etam. A sua mulher Judaia pariu Jared, pai de Gedor. Eber, pai de Soco, e Cutiel, quem casou com Mered, pai de Zanou. E estes são os filhos de Bet, filho do faraó, que casou com Mered. Os filhos da sua mulher Odair, irmão de Naão e pai de Seila, foram Garmi e Estamo, que eram de Macati. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, o qual ele houve de Hana, e Tilon, filhos de Gese, Zoete e Benzoete. Filhos de Sela, filhos de Judá, foram Her, pai de Leca, e Ladaá, pai de Maresa, e as famílias das casas dos fabricantes de linho fino na casa do juramento. Que fez para o sol os homens da mentira e afoito. Queima foram príncipes em Moab e tornaram para Laim. Estas são as antigas memórias. Esses são os olheiros que habitavam as hortas dos cerrados, nas casas do rei, trabalhando para ele e ali moravam. Filhos de Simeão foram Lamuel, Jamim, Jarib, Zara, Saul. Selum, seu filho, foi pai de Mapsão, o qual teve por filho Masma. Os filhos de Masma, Ramuel, filho de Zacur, filho deste, Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a posteridade não pôde igualar o número dos filhos de Judá. Eles se estabeleceram em Bersabé, em Molade e Hazarsual, e em Bala, e Asson em Tolade, em Batuel, em Orma, em Ciceleg e em Barca-de-Camote, em cidades até o reinado de Davi. E as suas povoações, Etão, Aém, Remon, Toquem, Assã, 5 cidades. E todos os seus lugarejos nos arredores dessas cidades até Baal. Essa é a sua habitação e a distribuição das suas vivendas. Mozabe e Gemleque, filho de Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeui, filho de Josabia, filho de Saraia, filho de Aziel, e Lionai, Jacoba, Isuaia e Azaia, e Adiel, Ismiel, Banaia, Ziza, filho de Cefei, filho de Alon, filho de Idaia, filho de Senri, filho de Samaia. Esses são os príncipes afamados nas suas linhagens que se multiplicaram em extremo nas graças das suas alianças. Saíram para se apoderarem de Gador até o oriente do vale para buscarem os pastos dos seus gados. Acharam pastagens abundantes e muito excelentes e uma terra espaçosíssima e quieta, fértil, onde antes havia habitado a linhagem de Cã. Este, pois que nós assim mesmo nomeamos, vieram em tempo de Ezequias, rei de Judá. Assim,
Deitaram abaixo das suas tendas e mataram os habitantes que ali o acharam, destruíram até o dia de hoje. Ficaram habitantes em todos aqueles lugar deles, porque acharam ali pastos abundantíssimos. Também 500 homens dos filhos de Simeão passaram ao monte do Seir, tendo por chefes Afaltias e Naarias e Faias, Osiel filho de Gezi. Desbarataram os restos dos amalecitas que puderam escapar e habitaram ali em seu lugar até o dia de hoje. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, porque este foi o seu primogênito, mas porque violou a lei de seu pai, foi seu direito de primogenitura dado aos filhos de José, filho de Israel. Ruben não foi mais reputado primogênito. Judá, porém, que era o mais valente de todos os seus irmãos na estirpe, saíram príncipes. Mas o direito da primogenitura foi conservado a José. Os filhos, pois, de Ruben, primogênito de Israel, foram Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Filhos de Joé foram Samaia, pai de Gog, cujo filho foi Semei. Mica, filho de Semei, Reia, filho de Mica, Baal, filho de Reia, Beera, filho de Baal, a quem levou cativo, Telgat-Falnazar, rei dos assírios, foi príncipe da tribo de Ruben. Seus irmãos e toda a sua parentela, quando se fez a lista deles por famílias, tiveram os príncipes Jeiel e Zacarias. Bala, filho de Asas, filho de Sama, filho de Joel, estabeleceu em Aroer até Nebo e Belmeon. Habitou também até o país oriental, na entrada do deserto até o rio Eufrates, porque possuíam quantidade de gado na terra de Galaade. Mas no reinado de Saul, pelejaram contra os agareus e os passaram a cutelo, e habitaram o lugar deles as suas tendas em todo o território, e olha para o oriente de Galaade. Os filhos, porém, de Gade se estabeleceram de frente deles no país de Baçã até Selca. Joel era cabeça, e Sanfã, segundo, e Jabra e Safate governavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as casas das suas parentelas, eram Miguel e Mozolão, Sebe, Jorá e Jacães e Eber, são 7. Esses foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jara, filho de Galaade, filho de Miguel, de Gezei, do Gedo de Bus. Foram também os seus filhos de Abidiel, de Guni, príncipe da casa das suas linhagens, e habitaram em Galaade em termo a outro. Galaade e Raçã, e as aldeias em todos os subúrbios de Saron, de um termo a outro. Todos estes foram contados em tempo de Joatão, rei de Judá, e em tempo de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, de Gade, de meia tribo de Manassés, foram homens muito guerreiros que traziam escudos, espadas, que manejavam um arco, destros para a guerra de 44.770 que marchavam na batalha. Tiveram guerra com os agareus, mas os itureus de Nafis e de Nodab lhe deram auxílio. Foram entregues às mãos dos agareus, e todos os que haviam auxiliado, porque invocavam a Deus quando pelejavam. E ele os ouviu, porque tinham fé nele. Se fizeram senhores de tudo que possuíam, de 50.000 camelos a 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos e 100.000 homens. Muito feridos caíam mortos, porque foi guerra do Senhor. Habitaram em seu lugar até transmigração. Também filhos da meia tribo de Manassés possuíram as terras desde as extremidades de Bazã até Baal, Hermon e Sanir e o Monte Hermon, porque era muito grande o número. Foram príncipes das casas das suas linhagens: Efer, Gessi, Eiléu, Ersriel, Jeremias, Odóias, Geliel, homens fortíssimos e possantes, generais de grande reputação entre suas famílias. Eles deixaram Deus de seus pais e se prostituíram, segundo deuses dos povos das terras, que Deus exterminou na sua presença. E o Deus de Israel suscitou o espírito de Fu, rei dos assírios, e o espírito de Tegafalt-Nassar, rei de Assur. Transportou também a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, e os levou para Laela, para Abor e para Ara, para o rio Gozã até o dia de hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Caate e Merari. Os filhos de Caate, Amram, Izar, Hebron e Osiel. Os de Amram, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou Finéias, que gerou Abisué. Abisué gerou Bossi, que gerou Ozi. Ozi gerou Azaraias, que gerou Meriaote, que gerou Amarias, que gerou Aquitob, que gerou Sadoc, que gerou Aquimaas, que gerou Azarias, que gerou a Joanã, que gerou Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio no templo que Salomão tinha fundado em Jerusalém. Azarias, porém, gerou Amarias, e Amarias gerou Aquitob, que gerou Sadoc, que gerou Selum, que gerou Eucias, que gerou Azarias, que gerou Saraias, que gerou Josedeque, que gerou, quando transferiu, mas Josedeque, que saiu quando o Senhor transferiu a Judá e a Jerusalém por meio de Nabucodonosor. Filhos de Levi foram Gerson, Cat e Merari. Os filhos de Gerson são Lobini e Semei, os de Caate, Anram, Izar e Hebron.
e Osiel. Os de Merari, Moole e Muzi. Essas famílias de Levi, segundo a sua descendência. Gerson, Lubini, seu filho Jate, seu filho Zama e seu filho. Joá, seu filho, Ado, Zara, Getrai. Filho de Caate, Abinadab, seu filho Coré. Assir, Eucana, Abiasaf, Azir, Eucana, Amazai e Aquimote. Eucana, filhos de Eucana são Sofai, Naate, Eliabe, seu filho, Jerobão, Eucana, Samuel e Abia. Os filhos de Merari, Moli, Lobini, seu filho, Lobini, Semei, Oza, Sama, Ágia, Azias, são os que Davi constituiu sobre os cantores da casa do Senhor desde que a arca foi colocada. E cantando ministravam diante do tabernáculo do testemunho até que Salomão edificou na casa do Senhor em Jerusalém. Exercitavam seu ministério segundo seu turno. São os que serviam justamente esses aqui com seus filhos de Caate, a irmã, cantor, filho de Joel, Samuel, Eucana, Jeroão, Eliel, Tou, Sufi, Eucana, Mate, Amaze, Eucana, Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Azir, Abiasaf, Coré, Isaar, Caate, Levi, Israel. E seus irmãos Asaf, que estava à sua direita, filho de Beraquias e de Sama, de Miguel, Basaías, Melquias, Atanai, Zara, Adaia, Etan, Zama, Semei, Jet, Gerson e Levi. Seus irmãos de Merari tinham à esquerda Etan, Cuzi, Abdi, Maloque, Absaías, Amazias, Eucias, Amazai, filho de Boni, filho de Somer, filho de Mole, filho de Muzi, Merari e Levi. Seus irmãos, os levitas que foram destinados para todo o serviço do tabernáculo na casa do Senhor. Mas Araão e seus filhos queimavam as vítimas sobre o altar dos holocaustos e sobre o altar dos perfumes em tudo que pertencia ao Santo dos Santos. E para que fizessem oração por Israel, seguindo tudo que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Estes, porém, são de Araão, Elazar, seu filho, Finéias, Absué, Bossi, Zararias, Meriaote, Amarias, Aquitobe, Sadoc e Alquimaás. Essas são as suas moradas pelas povoações e arredores. Os filhos de Arão, pela parentela dos Caatitas, porque eles tinham caído por sorte. Deram-lhe, pois, Hebron na terra de Judá e os subúrbios que rodeiam. Os campos, porém, da cidade e os casais tinham sido dados a Caleb, filho de Jefone. Deram, pois, aos filhos de Arão cidades para refúgio, Hebron e Lóbinas com seus subúrbios, como também Jeter, Estemo e seus subúrbios, Assã também, Betsamés e seus subúrbios, e da tribo de Benjamim, Gabeé e seus subúrbios, Almate, Anote, a todos os 13 cidades pelas famílias. E aos filhos de Caate, que restaram da sua família, deram em possessão 10 cidades da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, pelas suas famílias, deram-se da tribo de Sacar, Aser, Neftali, Manassés, em Bazã e 13 cidades. Os filhos de Merari, pelas famílias, deram sorte 12 cidades da tribo de Ruben, de Gade e de Zabulon. Deram, pois, os filhos de Israel aos levitas cidades com seus subúrbios, e lhes deram por sorte as cidades da tribo de Judá, das tribos dos filhos de Simeão, dos filhos de Benjamim, aos quais chamaram dos nomes, e também que eram a parentela dos filhos de Caate. Tiveram no seu distrito cidades da tribo de Efraim. Deram-lhe, pois, essas cidades para refúgio, Siquém com os seus subúrbios, e o monte Efraim, e Gazer com todos os seus subúrbios. Jequimã, da mesma sorte de Betoron, e assim também Elon, Getremon, da mesma maneira, e da meia tribo de Manassés deram a Aner, Baalão, aqueles, pois, quem restavam a família dos filhos de Cate. Os filhos de Gerson e Bassã, Astrote, Astarote, Issacar, Sedes, Dabarete, também Ramote e Anem com os seus subúrbios, e da tribo de Azer, Masal, Abdon, Ucac, Robe, Neftali, Sedes em Galileia e Catiarim com todos os seus subúrbios. Os filhos de Merari, que ainda restavam, a tribo de Zabulon, Remone e seus subúrbios, Tabor, da banda além do Jordão de fronte de Jericó, o oriente do Jordão, a tribo de Ruben, Bozor no deserto, Jassa, assim também Cademor, Mefate, como também a tribo de Gaate, Ramote e Manaim, Ezebom e Gezer, com todos os subúrbios. Isso devem ser as cidades que foram doadas, né? E foram divididas lá. Os filhos de Zacar foram 4, Tola, Fua, Jazub e Simeron.
Os filhos de Tola foram Ozi, Faraia, Jeriel, Gemai, Jezebel e Samuel, que foram príncipes das suas casas e linhagens. Da linhagem de Tola foram contados no tempo de Davi 22.600 homens em tempo de Davi. 22.700 homens valorosíssimos. Os filhos de Ozi, Irai e Israel, do qual nasceram Miguel, e Obadiah, Joel, Gesia, todos os 5 príncipes. Eles tiveram seus ramos e família 36.000 homens fortíssimos, prontos para combater, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E os seus irmãos, em toda a casa de Isacar, se contaram 87.000 combatentes valorosíssimos. Os filhos de Benjamim foram 3, Bela, Becor e Jadiel. Os filhos de Bera foram Esbom, Ozi, Oziel, Jerimote, Uriá e 5 chefes de famílias e homens valentíssimos para o combate. O número destes foram de 22.034. Os filhos de Becor foram Zamira, Joás, Eliezer, Elionai, Amri, Jebrimote, Abia, Anatote e Almate. Esses todos filhos de Becor foram contados nas suas famílias pelos ramos das suas linhagens, 20.200, muito valorosos para a guerra. E os filhos de Jadiel foram Balaã. Os filhos de Balaã foram Jeus e Benjamim, Aod, Canã, Zetã, Tarsis e Aizar. Todos os filhos de Jadiel foram príncipes das suas famílias, homens muito valorosos, 17.200 que saíam ao combate no total. Cefão e Aron foram filhos de Hir, Rassim, filho de Aer. E os filhos de Neftali foram Jaziel, Guni, Jezer, Selum, que descendiam de Bala. Eziel foi filho de Manassés, de uma cirana concubina que Maquir veio pai de Galaade. Maquir tomou mulheres para seu filho, Afim, Hassan, e teve uma irmã por nome Maaca. O nome segundo foi Salfa, a de Salfas, teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, pariu um filho, ao qual chamou por nome Farés. Seu irmão chamou Ceres, e os seus filhos foram Ulão e Recém. O filho de Ulão foi Badã. Esses são os filhos de Gaade, Maquir, filho de Manassés. Seu irmão... olha, a tradução tá assim. Seu irmão rainha pariu um varão famoso Ebiezer e Moola. Os filhos de Semida foram Aíris, Sequém, Lessi e Aniã. Os filhos de Efraim foram Sutala, Bared, Taate, Elada, Taate. Taate teve por filhos Zabade. Elada, Taate, Zabade, Sutala, Ezer, Elade e Deixe, mas os habitantes de Gete os mataram por eles terem vindo roubar as suas terras. Por muitos dias os chorou Efraim, seu pai e seus irmãos vieram para o consolar. Depois ajuntou-se com a sua mulher e ela concebeu e pariu um filho, chamou Béria, por ter nascido no meio dos pesares da sua família. E a sua filha Sara reedificou a alta e a baixa de Beteron, em Sara. O seu filho foi Rafa, Resef, Talha, quem nasceu Taã, que foi pai de Laadã. Deste foi também o filho Amiúde, que gerou Elisama, do qual nasceu Num, que foi pai de Josué. E as suas possessões e a sua morada foram Betel com as suas dependências, e Nora na banda do Oriente e Gaza, com o que lhe pertence da banda do Ocidente, como também Siquém de suas dependências, até Asa com as suas dependências. Os confins dos filhos de Manassés, Abetsã, suas dependências, Tanak, as suas dependências, Mageda, suas dependências, Dor e suas dependências. Nesses lugares habitaram os filhos de José, filhos de Israel. Filhos de Asser foram Gêmina e Jesua, Jesuí e Bária, Assarra, sua irmã. Filhos de Bária, Eber e Melquiel. Este é o pai de Barsaite. E Eber gerou a Jeflate, Somer e Otão e a sua irmã. Os filhos de Jeflate, Foseque, Camaão e Assote. Esses são os filhos de Jeflate, os filhos de Somer. Aia, Roaga, Iaba e Amrão e os filhos de Ela e seu irmão. Sufa e Gema e Celes e Amaal. E os filhos de Sufa, Suer, Hanafer e Sual. Peri e Janra, Bozor e Ode, Sama, Salusa e Getrã e Bera. Filhos de Jeter, Jefone, Fasfa e Ara. Filhos de Iara, filhos de Ola, Aree, Aniel e Rezia. Todos estes são os filhos de Asser, chefes de família, capitães dos distintos e valorizíssimos dentre os comandos dos exércitos. E o número dos que estavam em idade para tomar armas montavam a 26.000. Benjamim gerou a Bale, seu primogênito, a Asbel, o segundo, a Ara, o terceiro, No, o quarto e Rafa, o quinto. Os filhos de Bar foram Adar e Gera e Abiúde, Abisuém, Naã, Oé, como também Gera, Sanfã e Urão. Esses são os de Aode, chefes das famílias que habitaram em Gaba e que foram transportados para Manaate. Naã e Aquia, Gera o mesmo que transportou e o que gerou a Osa e a Iude.
Mas Saarim teve filhos no país de Moabe, depois que deixou Russim para libar as suas mulheres. Teve, pois, Ozes, a sua mulher Joababa, e a Sebia, e Mosa, e Moucom. Também Jeús e a Seca e Marma. Esses foram os filhos dos chefes de suas famílias. Sim, gerou Aitob e a Eufaal. Os filhos de Eufaal foram Eber e Misão e Samad. Este fundou On e Lot, com os lugares dos seus distritos. E Baar e Sana, chefes dos ramos que se estabeleciam em Alon, se afugentaram os habitantes de Jet, Ajo, Cesac, Jerimotes, Abadia, Arode, Éder, Miguel, Jesfa, Joá, filhos de Bária, Isabadia, Mozolão e Ezici, Eber, Gesmaria, Geslia, Jobabe, filho de Efaal, e Jacim, Zecri, Zabdia, Leonai, Selitai, Eliel e Adaia, Baraia, Samhat, filhos de Semei, Gesfão, Eber, Eliel, Abdon, Zecri, Anã, Anania, Elão, Anatotia, Jefdaia, Fanuel, filhos de Cesac, Samsari, Sooria, Otolha, Gersia, Elias, Ecri, filhos de Jeroão. Estes são os patriarcas e chefes das famílias que habitaram em Jerusalém. Em Gabaão, porém, habitaram a Gabion e a sua mústia chamada Maaca, seu filho primogênito Abdom, e Sur, Cis, e Bal e Nadab, como também Gedor, Aiô, Isácar e Maceote. Macelote gerou Saama, e esses habitaram Jerusalém em os mesmos do ramo da parte oposta de seus irmãos. Porém, gerou a Cis gerou a Saul, mas Saul gerou a Jonatas, Melquissua, e Abinadab e Esbal, filho de Jonatas Meribaal, que foi pai de Mica. Os filhos de Mica, Fitom e Meleque, Taara e As. As gerou Joada, Joada gerou Alamate, Asmote, Zanri, porém gerou Amosa, Mosa gerou Banaá, cujo filho foi Rafa, da qual veio Elasa, que gerou Azel. Azel teve 6 filhos com estes nomes, Erzicão, Bocru, Ismael, Saria, Obdi e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Unão, progênito, e Jeús, segundo Elifete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram os homens robustíssimos e de grandes forças a tirar do arco, que tiveram muitos filhos e netos, até 150, todos estes filhos de Benjamim.